Olá, boa tarde. Facilitar o entendimento das pessoas quando são atendidas pelo Poder Judiciário é um trabalho realizado por grande parte dos tribunais brasileiros. No Ceará, a Secretaria Judiciária de Fortaleza está mudando o formato de documentos que são usados em processos para que os cidadãos possam entender melhor as práticas do sistema judiciário. Esta iniciativa é apenas um dos destaques desta terça-feira no Jornal da Justiça. E você vai ver também. Ministro Alexandre de Moraes, do Supremo, determina que Polícia Militar atue nos estados para desbloquear rodovias. Esta terça-feira ainda amanheceu com congestionamentos de carros em várias rodovias do país. Ministro Luiz Roberto Barroso, do STF, determina que tribunais criem comissões para mediar desocupações coletivas antes de decisão judicial. Ao analisar um novo pedido de prorrogação feito por partidos políticos e movimentos sociais, o ministro decidiu atender em parte e determinou um regime de transição. E ainda círculos de paz. Poder Judiciário em Mato Grosso promove práticas de prevenção de conflitos. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou hoje de manhã que as polícias dos estados atuem para ajudar a desbloquear as rodovias interditadas por caminhoneiros. Vamos agora falar ao vivo com a repórter Marta Ferreira, que tem mais detalhes e traz para a gente agora. Olá, Marta, muito boa tarde para você. Conta para a gente, então, essa decisão vale para todas as rodovias e quais polícias que vão atuar aí para ajudar nesse desbloqueio que acontece, o bloqueio que ocorre em várias partes do país atualmente? Boa tarde, Rafaela. Boa tarde a todos. A resposta para a sua pergunta é sim. Inclusive, essa decisão de Moraes vale para todas as rodovias federais que são controladas pela Polícia Rodoviária Federal. Na decisão de hoje, o ministro confirmou que as polícias militares têm atribuições constitucionais e legais para atuar nessa desobstrução em qualquer lugar onde ela ocorra. Essa decisão de hoje é um complemento da decisão de ontem, que determinou o desbloqueio das rodovias, onde há bloqueio por conta de atos de caminhoneiros. Essa decisão de ontem já foi levada, inclusive, para sessão do plenário virtual e a maioria dos ministros já confirmou o entendimento do ministro Alexandre de Moraes que essas rodovias devem ser desobstruídas imediatamente. Há pouco, a Polícia Rodoviária Federal deu uma entrevista coletiva confirmando que está atuando contra o movimento. Até agora, ainda há bloqueio em 267 pontos, concentrações ou interdições nas rodovias e que também, até agora, 306 pontos foram desobstruídos. Isso é informação da Polícia Rodoviária Federal, que há pouco deu uma entrevista coletiva. Os estados onde há maior pontos de concentração são Santa Catarina, Pará e Mato Grosso. Sobre essa decisão do ministro Alexandre de Moraes de hoje, a gente preparou uma reportagem que você vai conferir agora e entender melhor qual foi essa decisão. Confira aí. Na nova decisão individual, o ministro Alexandre de Moraes determina que as polícias militares dos estados atuem, inclusive nas rodovias federais, para fazer cumprir a determinação de desbloqueio das vias. Esta terça-feira ainda amanheceu com congestionamentos de carros em várias rodovias do país. Desde ontem, caminhoneiros têm realizado bloqueios nas estradas em protesto contra a derrota do presidente Jair Bolsonaro nas eleições de domingo. 6 horas da manhã, não passa ninguém. O ministro determinou que sejam adotadas medidas cabíveis para imediata desobstrução de todas as vias públicas com o resguardo da ordem no entorno e principalmente a segurança dos pedestres, motoristas, passageiros e dos próprios participantes do movimento ilegal que porventura venham a se posicionar em locais inapropriados. Ontem, em outra decisão sobre o tema, Alexandre de Moraes atendeu a um pedido da Confederação Nacional dos Transportes e declarou que o protesto realizado pelos caminhoneiros é inconstitucional.
No despacho, Alexandre de Moraes afirmou que ficou demonstrado o abuso do exercício do direito de reunião para propagar criminosamente o descumprimento e desrespeito ao resultado da eleição para presidente e vice-presidente da República, causando a descontinuidade no abastecimento de combustíveis e no fornecimento de insumos para a prestação de serviços públicos essenciais, como transporte urbano, tratamento de água para consumo humano, segurança pública, fornecimento de energia elétrica, medicamentos, alimentos e tudo que dependa de uma cadeia de fabricação e distribuição. O ministro determinou que a Polícia Rodoviária Federal e as polícias militares estaduais adotem imediatamente as medidas necessárias e suficientes para imediata desobstrução de todas as vias públicas que estejam com o trânsito interrompido. O ministro estabeleceu multa de R$100 mil por hora aos caminhoneiros e integrantes das polícias que não acatarem a decisão. Alexandre de Moraes determinou ainda que, em caso de descumprimento, o diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasques, seja afastado das funções e preso em flagrante por crime de desobediência. O ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, determinou que tribunais criem comissões para mediar desocupações coletivas antes de decisão judicial. O ministro Barroso atendeu, em parte, pedido de partidos e movimentos sociais e estabeleceu regras para reduzir impactos habitacionais e humanitários em caso de desocupações coletivas. Os partidos pediram ao Supremo Tribunal Federal uma nova prorrogação da decisão que suspendeu ordens de remoção e despejos de áreas coletivas habitadas antes da pandemia. Em junho do ano passado, o ministro Luiz Roberto Barroso proibiu essas desocupações em meio à crise da Covid-19, porque entendeu que elas poderiam prejudicar famílias vulneráveis. A proibição era por um período de 6 meses, mas o prazo foi prorrogado mais 3 vezes e encerrou ontem, dia 31 de outubro. Ao analisar um novo pedido de prorrogação feito por partidos políticos e movimentos sociais, o ministro decidiu atender em parte e determinou um regime de transição. Segundo a decisão, tribunais de justiça e regionais federais devem instalar imediatamente comissões de conflitos fundiários que sirvam de apoio aos juízes. De início, as comissões precisam elaborar estratégias para retomar decisões de reintegração de posses suspensas de maneira gradual e escalonada. As comissões de conflitos fundiários devem realizar inspeções judiciais e audiências de mediação antes de qualquer medida para desocupação, mesmo em locais nos quais já haja decisões que determinem despejos. O Ministério Público e a Defensoria Pública devem participar. Barroso também determinou que, além de decisões judiciais, quaisquer medidas administrativas que resultem em remoções devem ser avisadas previamente e as comunidades afetadas devem ser ouvidas, com prazo razoável para desocupação e com medidas para resguardo do direito à moradia, proibindo em qualquer situação a separação de integrantes de uma mesma família. Na decisão, o ministro destacou que houve alteração no cenário epidemiológico no Brasil, com redução do número de casos e de mortes e aumento da cobertura vacinal. Barroso autorizou ainda a retomada do regime legal de ações de despejo em caso de locações individuais, sem necessidade de regras de transição. A decisão individual será levada ao referendo no plenário virtual. Veja no próximo bloco, linguagem acessível e mais entendimento das pessoas que são atendidas no Poder Judiciário. Você vai conhecer o projeto da Justiça do Ceará. Os detalhes daqui a pouquinho, a gente volta em instantes. A Secretaria Judiciária de Fortaleza, ligada ao Tribunal de Justiça do Ceará, mudou o formato dos documentos que são usados em processos e todos os tipos de ações. A ideia é facilitar o entendimento das pessoas que são atendidas no Poder Judiciário. Carta de citação, procedimento comum cível, pena de revelia, contestação no prazo de 15 dias, juntada aos autos de aviso de recebimento.
Esses são apenas alguns termos usados em peças jurídicas enviadas todos os dias, mas nem todos conhecem a linguagem jurídica. E pensando em melhorar a comunicação, a Secretaria Judiciária de Fortaleza mudou o formato dos documentos. Agora, além de linguagem mais simples, que explica a questão que precisa ser resolvida junto ao Poder Judiciário, com destaque sobre o que significa receber uma carta de citação ou uma intimação, por exemplo, os documentos agora têm o passo a passo sobre o que precisa ser feito e como, e ainda um QR Code que encaminha para um vídeo explicativo. Vamos conhecer melhor esse documento que você tem em mãos? O nome dele é Comunicado de Ação Judicial, mas ele também é bem conhecido como Carta de Citação. Os documentos podem tratar sobre questões de direito de família, como pedido de pensão ou não pagamento de impostos junto à Fazenda Pública e até mesmo ações criminais. Para a juíza supervisora da Secretaria Judiciária de Fortaleza, a linguagem jurídica dificulta o entendimento e até o cumprimento das ações e processos. Eu acredito que deixa de fazer porque não entendeu. Eu acho que se assusta, muitas vezes desnecessariamente, né? Aquele susto é uma proporção maior do que o que ele realmente representa. Eu acho que o mandado tradicional, aquele papel seco, vamos dizer assim, com aquela linguagem muito formal, muito rebuscada, ele não comunica, não diz, porque se a pessoa não entendeu, a comunicação falhou, e falhou da nossa parte, que a gente não se fez compreender. Bom, e agora, para a gente entender um pouco mais sobre esse projeto, a nossa repórter Fernanda Porto conversou com o coordenador do Laboratório de Inovação do Tribunal de Justiça do Ceará, o Elkey Costa. Vamos acompanhar a entrevista. Obrigada, doutor, por sua participação aqui no Jornal da Justiça. Doutor, explica pra gente um pouquinho como começou a ideia de mudar aí o formato dessas peças jurídicas. No nascimento do nosso laboratório, Fernanda, a gente teve o apoio de um acordo de cooperação técnica firmado com o Poder Executivo lá no estado do Ceará. E lá eles têm um laboratório que tem muito know-how nessa área, que é o IRIS, o Laboratório de Inovação e Dados de lá. E o IRIS trouxe para nós, em oficinas que eles realizaram conosco, esse olhar para o destinatário, né? É a escrita empática. E a gente, historicamente, no Poder Judiciário, a gente fala um dialeto ali, a parte do português, que é dominado por juristas. E isso, por fim, exclui uma boa parte da sociedade. Então, a gente abraçou essa causa também de olhar para fora na hora que você está escrevendo e começou a transformar alguns documentos nossos. Os 2 primeiros nós fizemos em parceria com o IRIS, eles realizando oficinas conosco, e aí esse aprendizado vai sendo adquirido, absorvido no judiciário, e foi um trabalho fenomenal. A gente teve parceria da PGE, juízes do Núcleo de Justiça 4.0 trabalhando conosco, e a gente fez algumas oficinas, foi um trabalho intenso, até chegar num documento que ficou primoroso, e a gente terminou adotando esse documento como padrão. E nesse sentido, assim, tem 2 meses que muita coisa já vem mudando nessas peças jurídicas, desde a forma de fazer intimação, uma carta de citação, explicar ali para uma pessoa o que ela precisa fazer, o que além de impactar na pessoa que recebe essa demanda do judiciário, o que muda na rotina do tribunal, porque também muda para os servidores, não é isso? Sim, sim. Nem todos os servidores dominam a linguagem utilizada nas nossas peças, né? E isso facilita também para o servidor. Mas também muda internamente, também muda na economicidade. A gente tem menos movimentações processuais, a gente tem menos telefonemas tirando dúvidas sobre o que é que tem, o que esse despacho quer dizer, né? O que é que essa sentença quer dizer. Então, eu ocupo menos o servidor. Com explicações sobre o que eu escrevi. Também impacta na questão de economia do tribunal, não é isso? Claro, quanto menos movimentação processual, menor o tempo médio de vida do processo, mais produtividade. Então, se as pessoas que antes estavam ocupadas dando informações ou traduzindo o que estava escrito num documento, elas agora podem fazer uma outra atividade,
a gente tem ganho indireto de força de trabalho, e isso aumenta a nossa produtividade. Muitas questões judiciais, às vezes, deixam, na visão de vocês, assim, dentro do Poder Judiciário, deixam de ser resolvidas porque as pessoas não entendem quando elas são intimadas ou quando elas têm que resolver alguma coisa com a justiça, que nem sempre precisa ser um processo extremamente delicado, complicado, com auxílio de advogado. Por isso também ajuda nesse entendimento? Sim, certamente. A gente tem processos, os da Justiça Especial, por exemplo, os processos do Juizado Especial, eles podem, a parte pode se representar, ela pode seguir com o processo, mas a gente entende, e essa também é uma tese, que a linguagem ela já causa um afastamento ali, ela já assusta a parte, e a parte quer levar um tradutor, esse tradutor é o advogado, né? Quer levar um tradutor para a audiência, para que ela não diga sim, quando na verdade ela deveria dizer não, mas ela não entendeu bem o que o juiz disse. Se o juiz fala aquela língua que veio no papel, que eu fui intimado, eu posso não me comportar da maneira adequada, e aí eu levo alguém para me representar. Então, quando a gente simplifica a linguagem, a gente está se aproximando e até acolhendo essas pessoas que agora vão interagir conosco no judiciário. Para encerrar a nossa conversa aqui, o senhor, com esse projeto inovador que vocês aí do Tribunal de Justiça do Ceará estão fazendo, vocês acreditam que isso vai servir de exemplo para outros tribunais em outros estados, que outros lugares possam se espelhar no trabalho que vem sendo feito por vocês? Esse nunca foi o objetivo, Fernanda, mas a gente já sabe de iniciativas de outros tribunais de simplificação de documentos. Eu acho que o que é de fato inovador na nossa iniciativa a gente tem utilizado inteligência artificial para colocar vídeos que são meta-informação, né? O documento traz um vídeo que o explica. Esse vídeo é construído com inteligência artificial. A gente fez um avatar, a Ju, que o gênero dela é feminino, pensando na maioria da população quanto a gênero, e ela é da raça negra, também pensando na maioria da população quanto a raça. A gente quer aproximar, a intenção é sempre tranquilizar o destinatário e informar que o judiciário está aqui para ajudar, né? Então, a gente acha que isso pode influenciar pessoas, outros tribunais, mas a gente não é pioneiro nisso, tem mais gente fazendo, a gente sabe disso. Tem alguma outra coisa que a gente está trazendo de novidade, como a Ju, mas eu acho que é um caminho sem volta. Assim, a gente vai ter essa iniciativa de falar mais próximo da população, ela meio que devolve ao judiciário um poder que se esvazia quando eu digo cumpra-se, e quem cumpre não entende o que eu quero que se cumpra. Tá certo. Obrigada por sua participação aqui no Jornal da Justiça. Eu conversei com o coordenador do Laboratório de Inovação do Tribunal de Justiça do Ceará, Melker Costa. Obrigada por sua participação. Obrigado, Fernanda. Bom dia. Veja a seguir: Poder Judiciário em Mato Grosso promove práticas de prevenção de conflitos. São círculos de paz. Assunto para daqui a pouquinho. Eu volto já. A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que programa de fidelidade aérea gratuito pode cancelar pontos de titular falecido. Acompanhe na reportagem de Jéssica Castro. O colegiado considerou válida a cláusula do regulamento do programa de fidelidade gratuito de uma companhia aérea que previa o cancelamento dos pontos acumulados pelo cliente após o falecimento dele. O caso analisado pela terceira turma teve origem em ação civil pública ajuizada por uma associação de consumidores. A primeira instância declarou a cláusula nula e determinou que os herdeiros poderiam utilizar as milhas em até 5 anos. Ao analisar recurso contra esta sentença, o Tribunal de Justiça de São Paulo apenas alterou o prazo de utilização para 2 anos. No recurso ao STJ, a companhia aérea alegou que a anulação da cláusula geraria o desvirtuamento do programa de fidelidade, que passaria a beneficiar não apenas os clientes fiéis, mas também os seus herdeiros, o que afetaria o aspecto econômico-financeiro do programa.
O relator do caso, ministro Moura Ribeiro, destacou que, por se tratar de contrato de adesão gratuito, as cláusulas devem ser interpretadas de forma restritiva, de acordo com o Código Civil. O ministro explicou que o direito de propriedade, nesse caso, cujo titular é a própria pessoa, deve ser analisado considerando o poder de fruição, e assim é legal a previsão da empresa aérea quanto ao benefício ser pessoal e intransferível. Uma mulher que sofreu humilhações em um posto da Polícia Rodoviária Federal em Goiás deve ser indenizada por danos morais. A decisão é do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. A mulher acionou a justiça contra a União, com o objetivo de anular uma multa de trânsito. Ela pediu a baixa da pontuação na carteira de motorista e uma indenização por danos morais. A mulher reclamou do atendimento no posto da Polícia Rodoviária Federal em Goiás. No processo ficou provado que um servidor a constrangeu diante de outras pessoas e zombou das suas perguntas, tratando-a com sarcasmo. O relator do caso no TRF da Primeira Região, desembargador federal Carlos Augusto Brandão, destacou que os abalos psicológicos sofridos pela autora, que saiu do posto sem a informação de que precisava, justificam a indenização por danos morais. Considerando que o valor da multa aplicada pela Polícia Rodoviária Federal foi de R$ 574,62, a União deverá pagar à autora o valor de R$ 1.149,24. A quinta turma do TRF1 acompanhou o voto do relator. Uma prática para a prevenção de conflitos. Em Colíder e Sorriso, municípios de Mato Grosso, o Poder Judiciário promove os chamados Círculos de Paz, inclusive nas escolas. Entenda agora como funciona essa importante ferramenta na reportagem de Wagner Zanan. A Semana de Práticas Restaurativas do NUGJUR, o Núcleo de Práticas Restaurativas do Poder Judiciário de Mato Grosso, foi realizada simultaneamente em Colíder, a 650 quilômetros da capital, e Sorriso, a 420 quilômetros de Cuiabá. Durante a semana, estes facilitadores realizaram círculos de paz nas escolas, com alunos da rede municipal em Colíder. Eu estou encantada com essa ferramenta. Temos feito os nossos círculos da construção da paz em vários locais, inclusive nas escolas, que é onde nós precisamos muito dessa ferramenta. Pelo fato de resgatar alguns valores, de mostrar aos nossos alunos que nós podemos fazer diferente. É mais uma ferramenta muito agregadora e poder levar esse tema, poder levar a técnica e auxiliar as pessoas é muito gratificante. Alunos do 7º ano do ensino fundamental, idade média deles entre 12 e 13 anos, jovens cidadãos que estão descobrindo o mundo e se descobrindo na sociedade, que tem muitas questões a discutir, muitas dúvidas de como proceder e de como amadurecer. É neste momento que o Círculo de Paz pode fazer a diferença na vida destes jovens, tornando-os adultos mais preparados para os desafios da vida, de maneira a fazer uma sociedade mais justa, equilibrada e pacífica. Além dos estudantes do Círculo, atenderam também outros grupos distintos e diversos, como o deste círculo que foi realizado na OAB Mato Grosso, seccional de Colíder, composto por profissionais de várias áreas de atuação. Uma oportunidade também para que eles possam pôr em prática o que foi aprendido durante o curso e demonstrar que já estão aptos e aptas a promover os círculos de paz. Esse círculo traz para nós, para a sociedade em geral, essa possibilidade de, apesar de não considerar, de não concordar com o que você diz, eu respeito o que você diz e você tem o direito de dizer. Então, assim, não é só para a instituição, não serve só para o meu trabalho, mas vai servir para a minha casa, vai servir para a religião que eu frequento, vai servir para todos os lugares, é maravilhoso. E certamente o sistema multiportas, o sistema de pacificação, tanto no judiciário quanto em todas as relações familiares e sociedade de uma forma geral, precisam e deveriam participar de um círculo de paz como esse. É saber que o diálogo, ele estrutura tomada de decisões, emoções que estão presas saem, e eu acho que é isso que o círculo ele faz com as pessoas, né? Uma alma humana encontrando com outra alma humana. E o Fórum da Comarca abraçou as práticas restaurativas e até uma sala específica montada e ambientada para os círculos de paz foi preparada. Para mim é uma grande satisfação
É uma esperança imensa nesse trabalho, porque eu acredito que nós vamos realmente semear, né, a pacificação social aqui. E certamente vão colher bons frutos. Parabéns a toda a equipe envolvida no projeto. Assim, nós terminamos mais uma edição do Jornal da Justiça. Muito obrigada pela sua companhia. Uma ótima tarde. Tchau, tchau.